palavra para vocês. Um inimigo que constantemente ele luta contra as nossas vidas e ele tenta impedir aquilo que Deus tem para nós. O nome desse inimigo se chama medo. Quantos aqui já sentiram medo alguma vez na sua vida? Né? O medo, ele é algo terrível que coloca travas, coloca limites e bloqueios em nós e nos impede de avançar. Nesse ano de 2018, Deus tem grandes coisas para você, amém? Você vai avançar rumo ao propósito, amém? E nós aprendemos no culto da virada o quê? Que nós vamos aplicar a nossa vida em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amém? As primícias são de Deus. Diga para o teu irmão, Deus quer tudo em primeiro lugar. Fala para ele, as primícias são de Deus. Como eu tinha prometido, eu vou falar sobre primícias aqui, mas eu vou falar nos outros dias. Hoje eu quero falar sobre outra coisa, né? Então provavelmente eu devo falar mais nos outros dias para que você entenda mais sobre a importância da primícia. E hoje eu quero falar sobre o medo. Quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, no capítulo de número 1, no verso de número 7 ao 9. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7 ao 9. Nós vamos estar recebendo aqui nesses dias alguns irmãos de outras cidades que caminham conosco em aliança, né? Pastor Eric está aqui hoje. Levanta a mão, Pastor Eric, lá de Cruzeiro. Está com o Lucas de Cruzeiro também. Estou recebendo eles lá em casa, uma grande alegria tê-los conosco, né? Provavelmente amanhã vai estar chegando o pessoal de Bueno Brandão. E provavelmente também no sábado vai estar vindo pessoal lá de Areado. E talvez também os pastores de São José dos Campos vão estar aqui conosco nesses dias. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 7 ao 9. Preste atenção. Porque Deus, na NVI, por favor. Vamos lá. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém? Deixa eu ver na outra versão o versículo 7, só para me ver um negócio aqui. Espírito de covardia também. No original, alguma Bíblia está espírito de medo? Alguma? Espírito de temor. A palavra temor, no grego, temor, timidez, covardia, é uma palavra só, que é medo. Você pode procurar, quem tem aquela Bíblia, pode procurar na referência 1167, estudar depois em casa, na chave bíblica, que no grego é a mesma coisa, ok? Covardia, temor, timidez e medo é a mesma palavra. Então nós vamos substituir a palavra ali por medo. Deus, repita comigo, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A primeira coisa que nós cometemos, nós erramos quando nós vamos lidar com esse inimigo. O medo é um inimigo. Olhe comigo e diga, o medo é o meu inimigo. Querido, nesse ano de 2018, você não vai deixar de avançar por causa do medo, em nenhuma área da sua vida. Amém? Então, o inimigo, o medo é seu inimigo. Então, se ele é meu inimigo, eu tenho que saber lutar com esse inimigo. Eu tenho que saber quais as armas que ele usa, como ele é, onde ele habita. Nós vamos aprender isso essa noite. A primeira coisa que nós erramos é a forma que nós enfrentamos o medo, porque nós tratamos o medo como um sentimento. Quantos concordam? Nós tratamos muitas vezes o medo como um sentimento da nossa alma, que até mesmo para alguns, muitas vezes, não é o inimigo. Trata o medo como algo que protege. Não, pastor, mas eu não acho que o medo é um inimigo, porque ele me protege de ir em lugares perigosos. Não, o medo não é o teu amigo, nem teu conselheiro, ele é teu inimigo, porque ele sempre vai bloquear e travar você, vai limitar você no plano de ação
que Deus tem para você. Ele vai bloquear. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o medo não é um sentimento, ele é um espírito. Olha o que está falando o texto. Ele não tem nos dado um espírito de medo. Timidez, medo e covardia não é um sentimento, é um espírito. Se agora nós aprendemos que o medo é um espírito, isso já mudou muita coisa. Nós podemos agora entender como esse espírito atua nas nossas vidas. Eu quero que você olhe para o teu irmão e fale assim: o medo não deve ser tratado como um sentimento, pois ele tem uma origem espiritual. Amém? Eu vou dar outro exemplo para você que está lá em Romanos 8, na NVI, nós vamos ler do 14 ao 16. Romanos 8, verso 14 e 16. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize. Existe um espírito que escraviza as pessoas no medo. Existe um espírito que ele atua no medo e ele escraviza você. Você se torna refém dele. Você não avança porque você é escravo dele, né? E ali fala: escravize novamente para temerem. Aquela palavra temer no original é medo. É a mesma palavra. Temer, timidez, covardia e medo, é a mesma palavra no grego ali. Vocês não receberam um espírito que vos escravize novamente no medo. Olha para o teu irmão e fala assim: você não recebeu da parte de Deus um espírito que escravize você no medo, mas você recebeu um espírito, que é o Espírito Santo, que guia você além dos muros, além das adversidades, além dos seus limites. Amém? Querido, Deus vai impulsionar você a ir além. Você não pode mais ser escravo do medo. E aqui diz: mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você tem a autoridade de Deus, você tem herança da parte de Deus para ser tomada. Mas para isso você precisa avançar no mundo espiritual. E para você avançar, você tem que quebrar a influência desse espírito que tenta escravizar você no medo. Ah, eu não vou tentar fazer isso porque vão me prejudicar. Ah, eu estou aqui na igreja agora, eu não vou exercer o meu ministério porque de novo eu vou ter aquela dificuldade que eu tive em outro lugar. Ah, eu não vou conseguir ser próspero, eu não vou conseguir ser feliz no meu casamento. Ah, todo mundo na minha família morre disso. Ah, todo mundo na minha família tem esse problema de saúde. Ah, eu também vou ter, já sabia que eu ia ter isso. Não, ainda que o médico possa dizer: ó, é hereditário, tem caso na tua família, está aqui o laudo, você tem. Não, você, em nome de Jesus, vai ser curado e liberto. Esse espírito que trouxe a mesma enfermidade na tua família durante muitos anos, agora chegou a hora dele ir embora da tua vida. Chegou a hora de você quebrar essa hegemonia desse espírito. Ele nunca mais vai voltar. Se todo mundo na tua família morreu de câncer, você não vai morrer de câncer. Se todo mundo na tua família tinha problema respiratório, você não vai ter problema respiratório. Todo mundo lá tem diabetes, mas você não vai ter. E se tem, vai ser curado em nome de Jesus. Você crê nisso? É isso que o poder do nome de Jesus faz. Às vezes a gente aceita. A gente pensa que a gente é livre, mas é escravo. A gente pensa: não, eu sou livre. E às vezes o medo vem e traz uma ideia sobre você, e você compra aquela ideia. E você não está vendo que está sendo escravo, está sendo manipulado. Ah, é normal. Todo mundo na minha família tem diabetes. Eu sabia que um dia eu ia ter diabetes. Eu já vi isso da boca de crente. Ah, eu fiz o resultado lá. Sabia, pastor. Não. Você não vai ser escravo. Em nome de Jesus. Ah, eu não posso jejuar porque eu tenho esse problema de saúde. Não, você não tem. Você é filho de Deus, você é curado. Você é restaurado. Não aceite essa condição. Você pode estar nessa condição, mas você não vai aceitá-la. Lá voltando no primeiro texto que eu li, em 2 Timóteo, capítulo 1, de 7 a 9, diz que Ele não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, nem de temor, nem de timidez, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação ou equilíbrio. Essa palavra poder, no original, no grego, ela significa capacitação. Aleluia. Sabe o que está querendo dizer? Você não recebeu o espírito que trava você, que põe medo em você, mas ao contrário disso, você recebeu o Espírito de Deus que o capacita
para realizar a obra de Deus. A primeira coisa quando você ouve um desafio, é colocado um desafio para você, o que você pensa? Não vou conseguir. O pastor Adriano, que está aqui, quando ele começou no ministério, as primeiras coisas que ele sempre dizia para mim, eu não vou conseguir. Faz 10 anos que eu não toco teclado, você vai conseguir. E a primeira vez que ele tocou, nós estávamos lá em Cruzeiro, no acampamento, na época que todo mundo estava pegando dengue. Nós estávamos hospedados na casa de um casal que a mulher do cara estava com dengue. Nós fomos, não passamos repelente, nós pregamos num sítio e não pegamos dengue. E ele tocando teclado, a glória de Deus veio, aqueles jovens ficaram todos rendidos no chão, chorando, cheios da presença de Deus. Porque foi quebrado na vida dele o espírito do medo, e naquele momento o Espírito Santo o capacitou para aquela obra. O poder de Deus. Aqui o poder no original é dunamis, dinamite, que significa poder que capacita. Querido, não, essa obra não pode ser feita na minha força, nem na de ninguém que está aqui, nem na tua. Essa obra é só feita pelo poder de Deus. É por isso que fala que o poder despedaça o jugo, porque o jugo coloca cadeias em você, coloca bolas de ferro no teu pé e fala, não saia daqui, não avance, não vai além. Aí o poder, que é o quê? Aquilo que te capacita, aquele poder que te capacita vem e quebra o jugo e fala, você pode ir além sim, eu te capacito para ir além, vai. O poder de Deus despedaça o jugo. Talvez você acostumou a vida toda, não, eu cheguei até aqui, estou satisfeito. Não, Deus tem mais para você. Deus tem além para você. A Bíblia fala que os pensamentos nossos não são de Deus. Por quê? Porque os nossos pensamentos são rasos, mas o pensamento dele é mais profundo. Você pensa coisas ruins a teu respeito. Quem aqui constantemente o inimigo te ataca? Pode levantar a tua mão, que você começa a pensar coisas ruins a teu respeito. Levanta a tua mão, você pensa que você não vai conseguir, você pensa que você não é capaz. Pois a palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus não pensa mal de você. Deus pensa coisas boas para você. Deus deseja coisas boas para você. E a palavra de Deus diz que aquele que coloca em nós o desejo, Ele também coloca em nós a capacidade de cumprir aquele desejo que Ele colocou. Aleluia! Se Deus plantou um desejo no teu coração, quando é que você sabe que um desejo é de Deus? Quando você olha e fala, tá louco, é impossível fazer um negócio desse. Tudo que vem na minha cabeça eu falo assim, não dá. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, ela falou algumas coisas, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Eu estou falando, eu também enfrento isso. Eu falo, não é possível, não vai ser possível. Ela falou, é sim, vai ser possível, Deus vai fazer. Deus vai te alargar, Deus vai te esticar de todo lado, mas vai fazer. Irmão, Deus está me esticando. Deus vai esticar você também esse ano. Você vai crescer para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, para baixo, para cima. Esse ano vai ser o ano que você vai crescer, se você priorizar em primeiro lugar as coisas de Deus. Creia no que eu estou falando, esse é o ano. Nós vamos com velocidade. Mas você precisa perder o medo. Olha para o teu irmão, cutuca ele e fala, você vai ficar liberto do medo hoje. Você entrou aqui com medo, você vai ficar liberto. Fala para ele, o medo é um espírito. Ele está tentando te enganar. Irmãos, como que esse espírito atua? No crente ele atua com opressão. No não crente que não tem o Espírito Santo, ele atua com possessão. Existe possessão demoníaca, existe opressão demoníaca. A possessão é quando o demônio ele mora dentro daquele corpo daquela pessoa, ele governa naquela vida. A opressão é quando ele lança setas sobre os pensamentos, sobre as emoções. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Livra de quê, irmãos? Livra desses espíritos. Mas fala que ao nosso derredor tem demônios como leões que rugem, querendo o quê? Procurar alguém que eles possam destruir, tragar. Eu vou dar um exemplo para você. Quem aqui já colocou naqueles documentários de animais, e quando você vê um leão correndo e pegando um animalzinho, você muda de canal porque você não consegue nem ver, você acha que é forte demais? Quem? Pois é aquilo que o diabo tem vontade de fazer com você. Aquele é o desejo que ele tem de fazer com você, aquilo lá, que você nem resiste de ver. Ele quer destruir a sua vida.
É por isso que você tem que pegar todo espírito de medo e falar: você vai embora da minha vida hoje, nunca mais você vai me governar. Eu não vou ser mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Você está vivendo, olha para mim, o plisma e a realidade. O Espírito Santo mandou eu falar isso aqui agora. Será que você está vivendo hoje de fato a realidade de Deus para você? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi, quem aqui gosta de assistir esses filmes de histórias de superação? Quem já assistiu? Na maioria das vezes desses filmes, sempre tem alguém que ama essa pessoa, ou um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou alguém que tenta fazer o quê? Segurar essa pessoa, para ela não crescer, para ela não ir. Por quê? Por mal? Por amor, para proteger. Geralmente essa pessoa ela foi decepcionada, ela não quer que o seu filho, ou aquela pessoa que ela ama, se decepcione. Então ela faz o quê? Segura. Será que hoje o que você está vivendo é a realidade que Deus tem para você? Ou você está vivendo um reflexo daquilo que essa pessoa que te ama, pode ser teu pai, tua mãe, alguém, desejou para você? Talvez o teu pai ou tua mãe tinha medo de alguma coisa, por mais que eles te amavam, e eles criaram uma redoma e te colocaram lá limites. Pessoas da sua família colocaram limites. E talvez você não está vivendo a realidade que Deus tem para você hoje. E Deus quer que rompa essa realidade para que você viva a realidade dele. Por isso que ele fala: já não temos mais o Espírito que nos escravize, mas nós temos recebido o Espírito da parte do Deus Pai. O que é isso? O Deus Pai, Ele tem algo para você, que talvez nem o teu pai imaginava. Dá um exemplo disso na Bíblia. Vou dar um só. Zacarias, pai de quem? Que da escola bíblica dominical? João Batista. Ele vira e começa a falar bobagem. O que Deus fala para ele? Você vai ficar mudo, para que você não atrapalhe o processo de que Deus está gerando. Ele era um sacerdote, entrava no templo para servir a oferta todo o tempo, para todo mundo, para todas as famílias. Mas quando veio uma resposta do céu para a vida dele, o medo fez o quê? Bloqueou, travou ele. E quase que ele fala coisas que comprometem o quê? O propósito de Deus. Porque ele era um sacerdote, ele tinha autoridade, então Deus tinha que pegar e fazer ele ficar quieto, porque a palavra dele tinha poder, podia interferir no processo. Então Deus faz ele ficar calado até a criança nascer. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque a expectativa que ele tinha sobre a situação não era a expectativa que Deus tinha. Então Deus fez ele ficar calado, para que naquele processo de 9 meses ele pudesse compreender. E aí quando o menino nasce, alguém: qual que será o nome? Qual que será o nome? Vai ser João Batista. Você falou, cara. Na hora que ele vem falar o quê? O nome que dá destino e propósito e alinhamento do céu com a terra na vida do filho dele. Porque se ele falasse 9 meses atrás, ele ia falar: você não vai conseguir. João Batista, não faz isso não, você vai morrer, vão matar você. Não prega essas coisas não. Não seja esse homem que estão querendo gerar que você seja não. Não é assim? Se o teu filho virar para você hoje e falar assim: não vou fazer medicina, eu vou ser missionário na Coreia, você vai falar: está repreendido em nome de Jesus. Mas você não sabe o propósito que Deus tem. Dos homens nascidos de mulher, a Bíblia fala que não houve homem como João Batista. Todas as gerações de gerações lembrarão do nome de João Batista. Você está entendendo? Olha para o teu irmão e fala: não atrapalhe o que Deus tem para fazer, senão Deus vai mandar você ficar calado. Fala: Deus está gerando algo dentro de você, maior do que você. Aleluia! É para você vibrar com essa palavra. Às vezes vocês reclamam que eu só bato. Estou trazendo uma palavra aqui de fé, de fortalecimento. Aí vocês estão mal acostumados. Amanhã eu vou trazer uma palavra para bater então. Estou brincando, é Deus que manda, Ele que sabe. Amém? Todo medo vai embora, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Lá em Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26, na NVI, olha o que diz: o que eu temia, aquela palavra temia é medo, o que eu tinha medo veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu.
Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Por que tem pessoas inquietas? Porque elas temem. Aí você fala assim, o que prova que uma pessoa é um profeta de Deus? Ela profetizar algo que ainda não aconteceu e aquilo acontecer. Você fala, vou começar a dar ouvido para essa pessoa, porque está acontecendo o que ela está falando. Então, olha para mim. A prova para você que aquilo deve ser respeitado e ouvido é quando aquilo que foi falado para você aconteceu. Quantos concordam comigo? Você fala, poxa, aconteceu realmente. Só que acontece que o espírito do medo, ele atua do mesmo jeito. Ele vira e fala para você, ó, não vai lá não, não faz isso que vai acontecer isso. Aí você vai e faz, aí acontece exatamente aquilo que o espírito do medo te falou. Você fala, vou começar a dar ouvido para o medo. Ele está certo, ele é profeta. O que Jó está falando aqui? Aquilo que eu tinha medo, isso me aconteceu. Por quê? Existia um espírito de medo atuando na vida dele e falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E aquilo que ele temia aconteceu. Aí ele começa a dar mais ouvido para Deus, mais ouvido para o medo do que para Deus. Por quê? Aconteceu o que o medo disse. Então você para de ser aconselhado pelo Espírito de Deus e começa a ser aconselhado pelo Espírito do medo. Aí toda vez que você fazer alguma coisa, tua mulher, vamos? Não, não vamos não, que eu estou com medo. Lembra que aquela vez, mulher, você não está me escutando, você lembra aquela vez que eu senti que ia acontecer aquilo e aconteceu? Então, não vamos fazer não, me escuta. Você está sendo o quê? Aconselhado pelo medo. Ele está governando você. Aquilo que ele tinha receio aconteceu. Às vezes o medo tem profetizado na tua vida. Por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer muitas vezes. Às vezes ele já tramou algo, ele sabe que Deus vai preparar uma situação para tratar com você. E então ele pega e fala, olha, vai acontecer isso. Todos vão te deixar. Todos vão te abandonar. O que aconteceu com Jesus? Todo mundo fala, Jesus foi para o deserto jejuar. Ele não foi jejuar. Fala que o Espírito jogou ele no deserto. E passado 40 dias teve fome. Ele não foi preparado. O Espírito jogou ele lá. Então ele não levou nada, não levou bolsa, não levou comida. Quando chegou lá, não tinha nada. Quando passa 40 dias, ele não tinha o que comer, ele estava com fome. Aí o demônio fez o quê? Agora chegou a hora de eu ir lá, porque agora ele está com fome, ele está fraco. E aí tenta pegar ele pelo medo. Ó, se você é o filho de Deus, prova aí para nós. Prova. Ordena essa pedra que se torne pão. O que o mundo ensina para a gente quando a gente é adolescente? Você não é homem? Prova que você é homem. Faz isso. E a gente, na verdade, tem insegurança quando a gente é adolescente, porque a gente está num processo de formação de identidade. E a gente às vezes tem insegurança. A gente fala, não, eu não tenho certeza se eu sou homem. E eles estão, né, eu sou menino, eu sou homem, o que eu sou? Não no sentido de masculinidade, mas no sentido que você está num processo de transição. Quem já passou por isso? Os meninos adolescentes aqui. E aí a galerinha faz o quê? Você não é homem? Prova que você é homem. Faz aquilo ali, bate naquele cara. Aí a gente vai lá e faz, para a gente se apoiar no que a gente faz. Porque na verdade a gente não tem segurança de quem nós somos. Porque nós somos covardes. Na verdade aquele que bate, aquele que revida é o quê? Covarde. Porque ele tem medo. Então ele reage debaixo do medo. Quem está entendendo? Mas quando a gente descobre quem a gente é em Cristo, quem a gente é nele, a gente não tem mais medo. Quantos estão entendendo? Jesus, ele teve medo. A Bíblia fala que ele falou assim, a minha alma está profundamente até a morte, angustiada. Eu acredito que o Espírito do medo estava do lado dele, você não vai conseguir. Olha o que você vai passar. Olha. E ele olha, e o que o Espírito do medo fala para ele? Todo mundo me abandonou. Não, não é que todo mundo abandonou ele. Os discípulos dele, homens comuns, que não sabem discernir a questão espiritual. Para eles era mais uma vigília. Ele falou, Jesus gosta muito de orar, né? Tem orado muito, hoje vão tirar um cochilo. Comum isso. Quem aqui já dormiu em vigília? Quem aqui já dormiu em culto? Quem aqui já dormiu um pouco hoje aqui, quando eu estava pregando? Normal. Às vezes acontece, não pode acontecer sempre, mas às vezes acontece. Mas o medo começou a trazer o quê? Uma dimensão muito maior da circunstância.
uma dimensão muito maior da circunstância que ele estava vivendo naquele momento, do que aquilo que o futuro reservava para ele. Então, quando Deus entra, o Abba Pai, na situação, mostra para ele o futuro que estava reservado para ele. E o que acontece? A tua vontade é melhor que a minha, seja feita conforme a tua vontade, não a minha. Porque Deus convenceu ele de que havia grandes coisas. Amém? Quantos estão entendendo? Diga para você mesmo: Deus vai me convencer hoje que grandes coisas estão reservadas para a minha vida. Agora eu quero te ensinar outra coisa poderosa. Olha o que diz aqui. Evangelho de João, capítulo 4, verso 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que tremendo isso. Quem é o amor? Uma pessoa. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Amém? Porque aquele que tem medo, porque envolve castigo, ainda não foi aperfeiçoado no amor. É igual quando você pega um filho e fala: olha, se você fizer isso de novo, você vai se ver comigo, eu vou te castigar. Ele não entende que você está ensinando para ele, para não fazer aquilo, porque você o ama e você quer preservá-lo. Ele não entende isso. Então, você ameaça ele com o quê? Com punição. Então ele não recebeu o quê? Aperfeiçoamento do amor. Quando nós somos aperfeiçoados no amor, quando esse amor, ele lança o medo fora. Quando nós conhecemos a pessoa de Deus, vivemos o que Ele tem preparado para nós, o que Ele preparou para nos capacitar, nós falamos: entendi. Quando Deus fala para você assim, ó, não faça isso, eu estou fechando essa porta na tua vida, você vai entender que Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Amém? Glória a Deus. Então, se nós já entendemos que o medo é um espírito e que ele atua na nossa vida, qual é o próximo passo? Nós precisamos distinguir quais foram as portas de acesso para esse espírito entrar na nossa vida. Porque se você descobrir qual é a porta de acesso e você fechar esta porta, ele não vai poder mais entrar na sua vida. Amém? Repita comigo: eu preciso descobrir a porta de acesso que o espírito do medo entra e influencia a minha vida. E você vai fechar essa porta hoje. Olha que tremendo o que fala em Mateus 16, 19. Mateus 16, 19 fala assim, na NVI: darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Existem portas no mundo espiritual. Deus está falando que te deu uma chave. Levanta a tua mão direita, todo mundo comigo assim. Faz assim, todo mundo estica. Deus colocou uma chave na tua mão. Que chave é essa? Com a mão assim. Essa chave, ela liga aqui na terra, nas suas ações, ela liga aqui e é influenciado no mundo espiritual. O que você desliga aqui é influenciado no mundo espiritual. Chave você usa para colocar onde? Porta. Pode baixar a mão. Você usa a chave para colocar em porta. O que Davi fala? Entrai por suas portas. Lá no Salmo ele diz isso: entrai por suas portas com ações de graça. O que ele está querendo dizer? Todas as vezes que você for entrar numa porta espiritual, entre com gratidão. O que a Bíblia fala? Que nós temos confiança de entrar na presença de Deus, por causa do quê? Do que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós foi pela graça. E o que Davi fala? Entrai por suas portas. Entre por suas portas. Que portas ele está falando? Por suas. De quem ele está falando? Portas de quem? De Deus. Como que Deus, ele é o Espírito e ele tem portas? Existem portais espirituais. Não fala que ele vai fazer as mansões celestiais? Portais celestiais. E ali fala: entrai por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor, dêem graças e bendigam o seu santo nome.
Significa o quê? Que eu tenho confiança de entrar confiadamente na presença dele. Eu estou entrando num ambiente espiritual. O que acontece com Asaf, é que eu tenho pouco tempo, mas olha para mim. Acho que é Salmo 78, se eu não me engano. Asaf fala que entrava todo dia no templo. Asaf trabalhou nos dias de Davi, na construção do templo, e na inauguração com Salomão. Ele era um adorador, um salmista, um adorador. E fala que ele entrava lá para prestar ofertas, adorações a Deus. E fala que ele entrava lá e observava a vida das pessoas que iam lá. E ele viam que elas faziam coisas erradas e prosperavam. E ele começou a desanimar. Para que eu sirvo a Deus? Se na minha vida eu não prospero e o outro faz coisa errada, vem aqui, adora e prospera. Aí ele começou a desanimar, porque ele tirou o foco de Deus para olhar para as pessoas. Porque ele estava dentro do templo humano. Você vem aqui, toca, você vem aqui, canta, você vem aqui, prega, vem aqui, adora. Mas você está desanimado. Por quê? Você está olhando ao redor, você está olhando a vida das pessoas, você está olhando como elas reagem em relação ao que elas estão recebendo aqui, e fica desapontado de ver que elas não reagem à altura do que elas estão recebendo aqui. Mas o que acontece? O texto continua e Asaf fala: até que entrei no santuário de Deus. O que Asaf está querendo dizer? Eu saí desse santuário humano, de só vir em culto, e entrei num santuário espiritual. Eu entrei por uma porta espiritual e num santuário espiritual, e vi o fim dos dias daqueles que estão brincando de servir a Deus. Deus é o Deus que mostra o fim no começo. Deus pegou e revelou para ele, porque ele estava olhando somente com os olhos naturais. Ele estava olhando só no sistema religioso, no templo. Quando ele entra no templo invisível, espiritual, por portas espirituais, ele então vê: nossa, essa pessoa era próspera na terra, mas no fim da vida dela, ela vai ser julgada, ela vai para o inferno, porque ela não serviu a Deus de todo o coração. E então ele entende que vale a pena para ele voltar lá na terra, colocar os pés no chão e servir a Deus de todo o coração, porque ele está criando para ele um tesouro no céu, enquanto os outros estão gastando tempo criando um tesouro na terra. Então isso traz motivação para ele, porque agora ele vê com uma visão de perspectiva espiritual e não humana. Então tem muita gente dentro da igreja que está desanimada. A igreja é tudo igual, as pessoas isso, a pessoa aquilo. E Deus quer que você entre nas portas espirituais. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão: entrai pelos portais espirituais, com ações de graça, com gratidão. Querido, se você ficar só aqui, vai chegar uma hora que você vai desanimar. Você vai ver coisas aqui que vai te desanimar, porque as pessoas são falhas, eu sou falho. Mas se você entrar aqui, por isso que a gente fala: feche teus olhos e busca. Tem gente que senta e fica assistindo o culto. Deus não te chamou para ser espectador de culto. Deus chamou você para ser um instrumento de adoração, que cultua e louva Ele. Amém? Então Asaf pegou aquilo e transformou numa profissão, e isso fez mal para ele. Agora quando ele entra no mundo espiritual, olha lá, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei. O que é entrar? Olha aqui, você sai de um ambiente e entra no outro. Você está saindo de um ambiente para o quê? Ter acesso a outro. O que divide um ambiente do outro? Paredes. E o que dá acesso de um ambiente para o outro? Portas. Então ele está passando de um ambiente para o outro, está passando por um portal, está entrando agora, aonde? No santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Irmão, entra pelos portais espirituais. O que aconteceu com Paulo e Silas? Estavam presos, mas eles tiveram medo, começaram a adorar, e eles começaram a entrar em portais espirituais. A Bíblia fala que a adoração, ela é o quê? Despedaça o jugo. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Eles buscaram força na alegria de adorar a Deus, e não buscaram com seus olhos julgar a condição que eles estavam vivendo ali. E então eles entraram, embora algemados, em portais espirituais, e destronaram os demônios que estavam agindo na vida daquelas pessoas que estavam perseguindo e prendendo eles. Então as correntes quebraram. Eu não sei se você entendeu o que eu falei aqui agora. Eu não sei se você compreendeu. Eu vou tentar explicar mais uma vez, como eu estou tentando explicar. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem problema com outra pessoa, e aquela pessoa
ela está sendo levada pelo diabo a perseguir aquela outra pessoa, a tentar o mal contra aquela pessoa. E até mesmo ela consegue incriminar aquela pessoa, como no caso de Paulo e Silas, sem ter feito nenhum mal, incriminá-la ao ponto dela ficar presa dentro de uma cadeia, com correntes. Então, em vez dessa pessoa começar a falar, aquela pessoa está me perseguindo, aquela pessoa está injustamente fazendo isso contra mim, ou até mesmo procurar um advogado para tentar libertá-la, ela começa a adorar. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Orar, quer dizer, o corpo dela estava preso, mas o espírito dela começou a entrar nas regiões celestiais. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os demônios que atuam. Então Paulo e Silas falou, vamos guerrear contra os demônios, não contra as pessoas. E eles começam a guerrear. Os demônios que estavam atuando na vida daquela pessoa, para destruir a vida da outra pessoa, foram o quê? Destronados. E materializou no quê? Na corrente que estava nas mãos deles sendo quebradas. Então quer dizer, a solução do teu problema não é estar correndo atrás da pessoa que está te causando o problema, mas ir contra os demônios que atuam na pessoa que está tentando trazer o problema. E então as correntes que foram colocadas em você vão cair. As circunstâncias que aquelas pessoas criaram no mundo material vão cair. Será que você entendeu? Então, entrai por suas portas. Por que Deus falou? Eu te dou a chave do reino reino no singular, céus no plural. Por quê? Toda vez que fala de regiões celestiais, fala de céus. No grego, regiões celestiais ou céus é a mesma palavra. Quem está comigo? Amém? Quem está comigo? Eu preciso terminar hoje, então eu vou até às 10. Quem vai ficar comigo? É semana de santificação, meu irmão. Por isso que eu já desmarquei tudo, de manhã, terça-feira, para você não ter desculpa para não estar aqui com disposição. Vamos lá. Então vamos entrar nessa questão. Eu acabei de dizer que você tem que descobrir qual portal de acesso que o Espírito teve para entrar. Então você já descobriu que o medo não é um sentimento, ele é um espírito. Então você já sabe que a Bíblia fala que a nossa luta é contra os espíritos. A Bíblia fala que as nossas armas da nossa guerra não são carnais, mas são espirituais e poderosas em... Você sabe que no texto que nós acabamos de ler no início, fala que não nos deu um espírito de covardia, mas deu o quê? Poder, amor e moderação. Poder significa o quê? Capacidade para. Deus te capacitou para vencer. Deus te capacitou para mandar esse demônio embora. Em nome de Jesus. Amém? O poder de Deus te capacita. Então vamos lá. Nós temos que descobrir aonde está essa porta. Então nós já entendemos que existem portas espirituais. O que nós falamos sobre Davi? Coloca aquele texto de Davi de novo. Entrai por suas portas. Do mesmo jeito que tem portas para nós entrarmos e acessarmos o mundo espiritual, existem portas malignas que precisam ser fechadas. Será que você nunca prestou atenção nesse versículo? Ele fala, tudo que você desligar na terra, será desligado. Você só desliga aquilo que está? Você só desliga aquilo que está? Quem é que ligou? Quem está ligando coisas que vão influenciar meu futuro e minha vida sem que eu saiba? Sem permissão. Quem é que ligou em você que você seria um derrotado? Quem ligou em você um sentimento que você é uma pessoa que não tem jeito? Quem? Quem ligou em você estímulos, prazeres que não é de Deus? Você vai estudar sobre a história dos seus avós, dos seus antepassados, eles faziam coisas iguais às que você faz hoje. Quem aqui bebeu muito tempo? Levante sua mão. Bebida alcoólica. Antes de você, alguém da tua família bebia também? É desse jeito. Seu avô, seu pai? Levanta a mão. Quem bebia e o seu antepassado bebia também. Assim. E se não desligar isso na tua vida, esse demônio vai tentar influenciar você, tornando você um alcoólatra. Quem está entendendo? Porque a Bíblia fala que ele fica em lugares áridos. E quando ele volta e encontra a casa limpa e vazia, ele vem e traz mais 7.
Então ele acaba destruindo a vida do teu parente, e agora ele vai para o próximo, e ele vem com mais força. Quem está entendendo? Esse espírito, ele vai sair das nossas vidas. Nós vamos viver o que Deus tem para nós esse ano. O medo não vai nos paralisar. Ele não é o nosso conselheiro, ele não é o nosso amigo, e não é um sentimento. Ele é um demônio que vai sair da nossa vida e vai embora. É desse jeito que você trata com o demônio. Não tem negociação. É assim. Talvez você estava querendo desistir do teu ministério. Não tem jeito mais para mim. Tem sim. Todo espírito de medo vai embora. Ele faz nova todas as coisas. Como eu falei domingo aqui, pode ter caído o telhado, a parede, mas se o fundamento está lá e não foi mexido, vamos reconstruir em nome de Jesus. Cristo está em você, o fundamento está em você, o Espírito de Deus está em você. Você não conseguiu, você perdeu, você errou, você pecou, ok, mas o Espírito de Deus ainda está em você? Sim, então vamos levantar, vamos construir novamente. Desperta você que dorme. Fala para o teu irmão, é possível, vamos reconstruir. Aleluia. Existem portas que precisam ser fechadas. Da mesma forma, escute, que a fé ativa os propósitos de Deus, o medo paralisa os propósitos de Deus. Por que ele fala, tudo que você ligar, será ligado, tudo que você desligar, será desligado? Porque tem coisa que precisa ser desligada, e tem coisa que foi desligada pelo diabo, que precisa ser ligada de novo. Quem está entendendo? Então, o que eu falo com essa frase? Que da mesma forma que a fé ativa os propósitos de Deus, o medo paralisa os propósitos de Deus. Porque do mesmo jeito que Deus atua, o Espírito quer atuar, o Espírito do medo. Ele usa as portais espirituais. A Bíblia fala lá em Efésios 6,12, nós já citamos aqui, que nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aonde estão os demônios? Não estão lá embaixo, estão o quê? Nas regiões celestiais. Vou dar outro exemplo para você disso. Glória a Deus. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13. Olha lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Existiam demônios que atuavam na região daquele império. Assim como tinha um império natural, tinha um império espiritual que influenciava aquele império natural. Estava o quê? Ligando coisas no mundo espiritual que influenciavam na terra. Por que eles faziam cultos para esses deuses, davam ofertas? Porque eles estavam acessando os portais, eles estavam ligando na terra e ligando nas regiões. Os demônios recebiam adoração e em troca disso capacitavam aquele exército, capacitavam aquele império para ser um império mais poderoso. Quem está me ouvindo aqui? E então o anjo Gabriel, ele vai levar uma comunicação para Daniel, mas ele não consegue ir. Por quê? Porque ele não é anjo de guerra. Então, durante 21 dias, os demônios que ali estão travam, bloqueiam o acesso. O portal de acesso. Portais dão o quê? Acesso ao outro ambiente. O portal de acesso para Gabriel vir e falar com Daniel. Essa história é tão tremenda, querido, que eu gostaria que você estudasse em casa. Esse Daniel, só para você entender, ele foi tirado da casa dele como refém, levado para uma outra nação como escravo. E Deus não falou com ele um único dia. Ele orava 3 vezes ao dia, Deus não falava nada. Ele jejuava, Deus não falava nada. Por que Deus não está falando nada? Porque durante 21 dias, o anjo que iria da parte de Deus para falar com ele, foi retido nas regiões celestiais. Porque os demônios estavam retendo o portal de acesso, para que o anjo descesse, viesse na terra falar com Daniel. Tudo que é ligado na terra, então uma ligação a um portal que dá acesso da terra para o céu e do céu. É claro isso para você? Então quando você vê aqueles filmes, desenhos, filmes de super-herói, que os caras abrem um portal, os demônios entram, aquilo lá
Talvez não seja exatamente daquele jeito, mas a teoria é aquela. E é real, é bíblica. Então você vê que esses demônios, eles estavam retendo o portal e o anjo não podia vir. E então Deus faz o quê? Libera Miguel. E Miguel vem e acaba com a raça deles. Eu estou vendo gente olhando para mim assim, ó, parecendo que eu estou falando uma asneira. Vocês estão lendo ali? Então Miguel vem e luta. Um dos príncipes supremos, que é Miguel, veio em minha ajuda. Quem está falando com ele é Gabriel. E pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Verso 14. Agora vim explicar-lhe o que aconteceu ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Agora ele vem falar com ele e explica para ele por que ele não veio antes. Então talvez você está orando, você fala, ah, Deus não está falando comigo, ah, Deus não fala comigo. Deus, querido, você tem que permanecer. Por quê? Porque está sendo travado o quê? Uma batalha, uma guerra. O diabo está tentando o quê? Impedir. Se você ler esse texto, o anjo fala para ele, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração para obedecer a Deus e entender por que você se tornou escravo, Deus já mandou eu vir aqui. Só que levou 21 dias para me chegar, porque teve uma guerra. Aí acontece, Deus, você fala, Deus não é fiel, eu estou jejuando, eu estou orando faz 20 dias, eu vou desistir. No 21º dia, o anjo veio. Você está entendendo? Então você tem que entender que as coisas não são tão simples. Quando você se coloca na posição diante de Deus, existem o quê? Batalhas espirituais. Então o espírito do medo, ele sabe disso. Ele vem e fala, desiste, você não vai conseguir. Olha quantos dias você já está orando, olha quantos dias você já está jejuando, Deus não falou uma palavra com você. É você, pastor, dá uma palavra para mim, pastor, eu estou orando, jejuando, faz uma semana, Deus não falou comigo. Aí eu vou falar assim, você já foi refém, sequestrado alguma vez? Não. Então tem uma história de um jovem que foi sequestrado, tirado da família dele, jogado num lugar, e ele ficou 21 dias jejuando no cativeiro. Eles davam comida, eu não vou jejuar, e orando, e Deus não falou nada. Então se você ainda não ficou nessa condição, não desiste não. Aqueles demônios que atuavam naquele império, que aquele império era muito poderoso e tinha uma influência maligna muito forte. Então o diabo não queria que Daniel entrasse por essas portas, porque se ele entrasse, ele ia entender o que estava acontecendo e ia ser descortinado. Então você tem que parar de olhar com os olhos naturais e entender que existe um mundo espiritual ao seu redor. Você é mais espiritual do que natural, querido. Pergunto, porque quem aqui já foi num velório? E o que você vê no caixão? Quando você olha o corpo. Você trabalhar em funerário, você viu muito, né? Você viu um corpo. E por que é só um corpo agora? Por que ele não faz mais nada? Por que ele não reage? Porque ele não tem um espírito. O que mata uma pessoa não é a bala. Vou falar algo forte. O que mata uma pessoa não é um câncer. O que mata uma pessoa é quando o espírito sai dela. Então esse corpo seu, sem espírito, não tem vida. Você pode pegar um cara, nossa, mas o cara era saudável, o cara desse tamanho, forte, e ele não fazia dieta direto, comia coisa saudável. Mas o que aconteceu? É que o espírito saiu dele, por isso que ele está morto. A bala, a doença, é só um meio de retirar o espírito. Mas o que mata uma pessoa não é a doença. O que mata uma pessoa não é uma bala, não é uma faca, ou qualquer coisa que seja um fogo, um afogamento. O que mata uma pessoa é tirar o espírito de dentro dela. Então quando você olha para um corpo, num sepultamento ali, você fala, por que ele não tem vida? Porque ele não tem espírito. Você pode ir numa cirurgia até trocar todos os órgãos dele que estavam ruins e colocar alguns melhor. Troca o rim, transplante até de coração. Mas a ciência não pode trocar o espírito. O que mata uma pessoa é perder o espírito que ela tem dentro dela. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos. Eu não tenho tempo para explicar, mas o que acontece? Tem o Espírito Santo e tem o Espírito. Nayara, Espírito. Diego, Espírito. Israel, Espírito. Então o nosso lado espiritual se comunica com o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele vem, habita em nós e comunica com o nosso lado espiritual. Então quando você se transformar e se levantar e ressuscitar, você vai ter um corpo só espiritual.
transformado, glorificado. Está entendendo? Eu não tenho tempo para explicar muito isso agora. Por isso que fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso. O Espírito de Deus testifica. Você está cantando e você nem entende o que você está falando. O Espírito Santo fala com o teu lado espiritual. O homem é formado do quê? Espírito, não, corpo não, espírito. Porque Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus é espírito. A palavra imagem no original, no hebraico, é tselem, que significa sombra, projeção, imagem, que se projeta para o lado. Então o que ele está querendo dizer? O Deus criou o homem na imagem, no espírito. Mas Deus formou o homem do pó. Então você foi criado do quê? Do espírito. Então você é o quê? Um espírito que tem uma alma, que tem um corpo. Então você tem que priorizar primeiro espírito. Então existe uma região, o quê? Espiritual. Deus te deu a chave do reino dos céus. Reino dos. Por que reino no singular? Porque Ele governa nos céus. No céu da terra, do firmamento, na natureza, nas galáxias e nas regiões celestiais. Eu pensei que você ia dar um amém. O seu Deus, Ele governa. Então Ele governa sobre esses demônios. E Ele tem te dado autoridade sobre esses demônios nas regiões celestiais. Então quando você entender isso, você vai parar de ficar pedindo para os outros: ah, faz essa campanha para mim, faz esse negocinho, dá essa fitinha ungida. E você, ao invés disso, vai entrar em portais espirituais, travar lutas e falar: eu vou vencer. Solta a minha família, solta o meu filho que está drogado, solta o meu marido que é alcoólatra, solta aí, você que está pondo enfermidade, solta, sai, vai embora. Será que você entende isso? Por que em 2017 você ficou tão cansado? Porque você ficou lutando lutas aqui, enquanto as lutas têm que ser aqui. Eu te dei a chave, Deus está falando para você: entra. A ação é na terra, mas a reação é no céu. A ação é feita, mas a reação no céu. Se você entender isso, você vai levantar e falar: ah, eu vou lutar, eu vou orar, ah, eu vou entrar em guerra, eu vou pegar essa chave que me deu, eu vou abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar pelos portais celestiais. E eu vou desligar. Eu vou desligar tudo que não é de Deus. E vou ligar tudo que Deus venceu para mim. E o diabo vai ter que soltar. Não tem negociação. Amém? Não tem negociação. Fala comigo. Olha o que fala em Efésios 1:3. Vamos lá. Boa essa palavra. Efésios 1:3, olha o que diz: bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. As bênçãos, olha para mim, elas são, mas elas materializam no mundo material. As bênçãos são, mas são materializadas no mundo material. Ter pão todo dia na tua mesa é uma bênção espiritual, que é materializado na tua mesa. Ter saúde para trabalhar é uma bênção que materializa no teu corpo. Você está conseguindo entender? Se as bênçãos de Cristo fossem materiais, elas teriam prazo de validade. Até quando você faz um evento, tragam alimentos não, porque se trazer alimento perecível, vai estragar, não tem como ajudar ninguém. Mas aquilo que ele conquistou não é perecível, é eterno, porque são espirituais. A bênção que ele tem para você é espiritual. Então ela materializa no natural, mas ela é espiritual. Então Jesus conquistou todas as bênçãos. Então, se a bênção é espiritual e depois materializa no material, como que eu tenho que conquistar essa bênção? Eu tenho fome, isso é o quê? Material ou espiritual? Mas a bênção que me alimenta, ela é o quê? Então eu tenho que esquecer que eu tenho fome e entrar o quê? Na porta espiritual. Entrar, abrir a porta e entrar no outro ambiente que me dá acesso ao mundo e falar: Senhor, eu tenho fome, me alimenta, cuida de mim. E aí, quando eu abro a porta e volto de novo, tcharam,
Quem está entendendo? Mas ao invés disso as pessoas o quê? Ah não, estou com fome. Cadê a provisão de Deus? Se Deus não fizer, quer ver? Eu rasgo minha Bíblia. Eu não vou mais servir a Deus. Agem como crianças. A bênção é espiritual. E depois ela materializa para se tornar Então como que eu alcanço essa bênção? Pego a chave, abro e tenho acesso ao mundo. Você que está aprendendo aí os meus negócios, você que está aprendendo aquela causa na justiça, eu te ordeno, solta, em nome de Jesus. Aí é ligado na terra, é ligado no céu, e é materializado na terra. Quem está entendendo? É assim que funciona. As bênçãos espirituais nas regiões. Aonde que estão as bênçãos? O que você está fazendo aqui então? Vai lá pegar. O que você está falando para mim? Pastor, olha aqui minha situação, olha aqui minha condição. Não, querido, eu não quero olhar aqui, eu quero olhar aqui. Olha aqui o que tem para você, olha aqui o que está separado para você, olha aqui o que está reservado para você. O que João Batista falou: ao homem não é dado coisa alguma se do céu não receber. Abraão está dentro da sua tenda. Essa mulher está velha, está estéril, eu estou velho também. E aí? Como é que faz? Não tem jeito. Eu não tenho nem condições de ter relações sexuais com ela. Como é que eu vou ter filho? Aí Deus faz o quê? Faz o quê? A Bíblia fala que Deus entrou na tenda. O que ele fez? Deus saiu do mundo o quê? E entrou no mundo? E entrou. E a Bíblia fala, eu amo esse texto, lê lá depois. Fala que Deus conduzindo-o para fora. Deus pega na mão dele e faz o quê? O que é conduzir alguém? Pega na mão, vem aqui fora. Tira ele, ele passa pela porta da tenda. Ó, está saindo. Ele está saindo do quê? De uma dimensão natural. E Deus fala o quê para ele? Vem cá, você que vai ser Abraão, vem cá. Ele está numa dimensão natural. Vendo o quê? Infertilidade. Vendo o quê? Incapacidade de ter um filho. O espírito do medo já está vindo sobre ele. Mas Deus tem nos dado o quê? Um espírito de poder. Que é o quê? Capacidade. Aí Deus fala, vem cá. Aí eles passam pela porta de entrada da tenda e sai. Está saindo de uma dimensão e para outra. Qual que é a primeira coisa quando Deus leva ele para fora? Regiões, obrigado, celestiais. Está ensinando ele o quê? Sai desse ambiente e entra no outro ambiente, nas regiões. Você está entendendo? O medo já era, irmão. Agora eu estou revelando para você quem o medo é. Você vai meter o pé nele, vai sair da minha vida. Acabou, o pastor já me ensinou. Você não é um sentimento, você é um espírito. E eu não vou te ouvir mais. Eu vou entrar nas regiões celestiais. Eu sou filho de Deus, eu vou conquistar as bênçãos espirituais. E elas vão materializar na minha vida. Então existem portas que tem que ser fechadas. Senão ele falaria só, tudo que vem de Deus não é bom? Sim ou não é? Então ele deveria falar só assim, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Ele falaria só isso. Porque tudo que é de Deus é bom. Então Deus não dá coisa ruim. Então por que ele fala, e tudo que você desligar? Porque tem coisas ruins que foram ligadas, que não foi Deus que ligou. Não foi Deus que fez, ei, teu pai ir embora de casa. Não foi Deus que fez o teu pai abandonar vocês. Não foi Deus que deixou você passar fome. Isso são acessos que foram ligados pelos demônios. Mas você vai desligar. Aí a pessoa vai lá no psicólogo. E o psicólogo faz o que com ela? Chama o quê? Regressão. Gostou da minha performance? Mas não muda nada, muda só aqui. Mas não muda no mundo espiritual. Por quê? Porque tem que ser mudado aqui. Tem que ser mudado no mundo espiritual. Quem está entendendo? Aleluia. Olha lá.
levando-o para fora. Quem levou ele para fora? Deus vai pegar você para a mão, vai tirar você pela porta e vai falar: vamos entrar num acesso espiritual. Eu vou levar você a ver as coisas espirituais. Aleluia. Olha o que Deus fala para João na ilha de Patmos. João está lá desanimado. Olha que, cara, esses caras eram homem de Deus demais. Jogaram eu na gordura fervendo, mas eu não morri. Agora eu estou aqui. Que é isso? Aí o cara que está preso com ele: é verdade? Pegaram uma panela cheia de óleo fervendo, jogaram lá, mas não aconteceu nada. Eu queria até morrer para estar com Jesus. Eu estou aqui exilado, não posso pregar, não posso fazer nada. Aí ele escuta um barulhinho, ó. Ele: cadê? Aí o anjo fala para ele: olha para cima. Na hora que ele olha para cima, o que ele vê? Uma porta. Está lá em Apocalipse. Aí o que o anjo fala para ele? Sobe e entra pela porta. Portais espirituais. A porta não estava na altura dele, estava o quê? Acima. A porta está acima. A saída está acima. A luz no fim do túnel está acima. Entra, abre a porta. E quando ele entrou, fala que ele viu coisas maravilhosas. Ele não estava mais em Patmos, ele não estava mais na ilha. Ele estava o quê? Numa dimensão espiritual. E quando ele vê, ele fala que os seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, seus pés como bronze reluzente. Na sua coxa estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, uma espada afiada. E a sua voz era como voz de muitas águas. E falou: João. Ele falou: Eu imagino o João falando assim: já me esqueci que eu sou um prisioneiro jogado numa ilha. Eu estou vendo tudo isso. Uau! Maravilha. Por quê? Porque ele entrou pela porta. Existe uma chave na tua mão. Você está pedindo aí: o que pode me acontecer? Quem poderá me defender? Né? A chave está na sua mão. Bênçãos espirituais já foram liberadas, mas só pode adquirir as bênçãos espirituais os filhos com atitudes espirituais. E o diabo tem feito você ter medo. Você não pode ter medo. Aleluia. O que fala lá em Efésios 1:20? Posso continuar mais um pouquinho? Efésios 1:20. Eu já vou pregar tudo que tem que pregar, porque alguns que não gostam que passa do horário, está visitando, já não volta mais. Então eles já pegam a palavra e vai fluir lá onde eles têm que fluir, né? Porque senão eles não voltam mais, não vão ouvir o resto. Efésios 1:20. Volta assim, tá? Verso 20 e 21 diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à direita nas regiões. Aleluia. E o 21: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Na outra versão fala que ele colocou ele acima dos principados e potestades. Jesus então vamos lá, ele está sentado nas regiões celestiais. Os demônios também estão nas regiões, só que tem uma diferença: Jesus está sentado acima deles. Ele tem um poder acima deles. E aí, o que? Principado, isso. E o que mais? É só isso? Vai assim, ó. Efésios 2:6. Olha o que fala. Olha o que fala em Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez. Então se Ele está sentado acima dos demônios, você faz assim para eles, assim, ó. Lá, 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 lá. Sai daqui, medo. Sai, miséria. Sai, câncer. Sai, adultério. Sai, divórcio. Sai. Está debaixo dos seus pés. Aleluia. Ele está sentado acima deles. E sabe o que ele fez? Pegou um comedor de feijão que não vale nada, como eu e você, falou: senta aqui do meu lado. Esse Jesus é demais. Eu não mereço tanto amor. Ele não poderia somente me salvar? Não, além disso, Ele me deu autoridade acima dos demônios.
para que eu não vivesse mais escravo, com medo. Não, para que eu fosse um vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Fala para o teu irmão, não tenha medo. Você está sentado com Cristo. Aleluia. Feche teus olhos. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Em Apocalipse 21, no verso 7 e 8, na NVI. Apocalipse 21, verso 7 e 8. Olha o que fala. O vencedor, fala para o teu irmão, só o vencedor. Fala, você quer ser perdedor ou vencedor? Quantos vencedores nós temos aqui? Amém. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Verso 8. Mas os covardes, aqueles que têm medo. Outro detalhe, não dá tempo de eu aprofundar. Em outra versão, covardes é o que? Tímidos. Assim como aquele que tem medo acha que é um sentimento, aquele que é tímido, ele acha que é o que? Parte da sua personalidade. Timidez não é parte de personalidade, timidez é um espírito. Porque todas as pessoas que são tímidas, na verdade, elas têm medo. Medo de falar, medo do que vão pensar dela, medo de se expressarem. Por isso, na outra versão fala, os tímidos não herdarão. Às vezes você fala, não, eu sou tímido. Irmão, você sabia que na escola eu não apresentava trabalho porque eu era tímido? Eu fazia os trabalhos e alguém apresentava. Hoje eu sou pastor e prego. Falo mais que notícia ruim. Falo sem parar. Falo mais que pobre na chuva, como diz o povo. Por quê? Porque eu não sou mais escravo do medo. Na verdade eu era tímido, por quê? Porque um espírito de medo atuava na minha vida. Eu falava, eu não vou falar, eu vou me expor, eu tenho medo. Mas o Espírito de Deus veio e quebrou isso. Você precisa vencer isso, porque o medo ele coloca travas em você, e essas travas têm que ser quebradas hoje em nome de Jesus. Se coloque de pé no teu lugar, feche os teus olhos e comece a entrar no mundo espiritual agora, como eu te ensinei. E comece a falar, toda trava que você colocou em mim até hoje, você vai tirar, você vai soltar, você vai além, Deus vai te levar além. Nós vamos ministrar uma canção e você vai começar a orar. Não vai cantar não, você não vai cantar agora, você vai orar. Vai falar assim, demônio eu te mando embora, demônio do medo, demônio da traição. Você que já foi traída uma vez, Deus mandou te dizer, e você tem medo de ser traída de novo, você vai ser liberta hoje. É uma mulher, está do lado de cá. Eu sei quem é, mas não é para mostrar. Está do lado de cá. Deus está te curando hoje, te livrando do medo da traição, te livrando desse medo. Deus está curando você. Oh, xerecalabás. Todo medo nós vamos mandar embora. Seremos livres. Seremos livres. Já não sou mais escravo do medo. Ei! Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Seja livre. Eu sou filho de Deus. Entra com a chave lá e fecha. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Abriu o mar. Abriu o mar. Oh. Abriu o mar pra eu passar por ele.
mostrou-me o seu perfeito amor. Me resgatou para que eu pudesse cantar. E eu sou filho de Deus. Abriu o mar, diga abriu o mar. Abriu o mar para eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Pega a tua voz. Me resgatou para que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você vai pegar com a mão direita a chave do reino dos céus e você vai começar a abrir as portas. O que a Bíblia fala? Olha para mim. As portas do não vão resistir contra a igreja. Existem portas que são nossas e que o diabo conquistou e nós temos que tomar. Quem está entendendo o que eu estou falando? E quando você se posicionar como igreja, na autoridade da igreja, só olha para mim, só dessa forma que pode derrotar o diabo. Você sozinho não consegue, mas você como igreja, porque igreja é o corpo de Cristo. Igreja é a autoridade conquistada por intermédio de Cristo. Não adianta na sua raiva dizer demônio vai embora, não. É com autoridade, é com poder. Feche teus olhos só um minuto. Talvez eu vou te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. Esse espírito de medo entrou através de um abuso que você sofreu na tua infância. Um abuso sexual. Você não consegue vencer. Mas aqui nós estamos como igreja agora. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Essa porta de abuso cheia, essa porta de abuso que você sofreu, seja homem ou mulher, eu quero que você abra os seus ouvidos agora, porque eu estou falando como um profeta de Deus agora. Essa porta de abuso, feche os teus olhos, todos curvam a cabeça, que você sofreu, talvez um abuso que não foi concluído, mas um toque, um gesto, algo pornográfico que foi mostrado para você, algo que você viu que não sai da tua memória. Você lutou até hoje sozinho e não conseguiu, mas as portas do inferno que tem se levantado contra você não vão prevalecer hoje mais, porque como igreja nós vamos entrar junto e vamos abrir essa porta e vamos fechar isso, e não vai ter mais legalidade na sua vida. Você que talvez algum dia traiu alguém, adulterou, e toda vez vem na tua cabeça, não tem mais jeito. Você já traiu a tua esposa, teu marido, você teve relações sexuais. O inferno está pressionando você, mas nós como igreja entramos agora e fechamos a porta. Eu ordeno em nome de Jesus agora os demônios que prendem estas vidas, solta agora, que prende na memória delas abusos sexuais, pornografia, quebras de aliança. Eu ordeno agora, solta. Você não prevalece contra a igreja. Na autoridade do nome de Jesus, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Acima de vocês eu ordeno demônios, soltem a vida dele, soltem a vida dela, agora, agora, agora. Queima, Jesus, queima, em nome de Jesus, todo demônio, queima, queima, sai, sai, demônio de violência, solta,
Coloque as duas mãos sobre a tua cabeça. Solta agora os pensamentos deles. Solta agora. Solta agora. Solta agora. Todo ódio. Solta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta a vida dele. Solta todo ódio, todo ataque de violência na mente, de revolta, de ira. Solta. Falta de domínio próprio, falta de domínio. Solta. Solta a vida dele, solta a história dele, toda violência. Toda violência ordena agora, solta. Sai da vida dele, nunca mais volte. Você que tenta confundi-lo, irá-lo, revoltá-lo por conta da história dele, seja liberta agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os ataques que você enfrentava na tua mente, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Ei! O Espírito Santo de Deus vai te tocar. Você vai ser um homem calmo. Quantas vezes você explodiu do nada e você estragou tudo? Você estragou tudo. Mas hoje eu desligo isso na tua vida. Nunca mais. Sei. Nunca mais. Vem agora a paz do Espírito. Vem a paz. Vem a paz. A mansidão. O domínio próprio. Fruto do Espírito. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Solta a vida dele. Solta a vida dele. Solta. Solta. Toda ânsia, todo nojo. Toda ânsia que faz ela ter quando ela pensa nisso, e nojo, não terá mais influência na sua vida. Ânsia até de vômito. Nojo. Nunca mais vai governar o corpo dela, a mente dela. Solta. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus, vem agora neste lugar. Poder de Deus. Poder de Deus. Queima. Queima todo espírito. Todo espírito. Solta a vida dele. Hoje muda a tua história. Hoje o Espírito Santo de Deus entra. Todo pacto, toda aliança que você já fez, você vai ter que voltar atrás agora, porque a tua vida é dele. A tua vida é do Senhor Jesus. E toda aliança e compromisso que você fez até hoje sem ele, você vai ter que voltar atrás e vai ter que desfazer agora. Você não vai poder mais cumprir muita coisa do que você se comprometeu em fazer, porque não é agradável aos olhos de Deus. E hoje ele vai te tocar, e você vai ter que voltar atrás. Homem também volta atrás. Homem também arrepende do que faz. Quando o Espírito Santo de Deus toca, é para isso que Deus te chamou, filho, para ser filho de Deus, para soltar os que estão encarcerados em prisões, e não para ser um. E não para ser um. Cheio. Começa a orar, feche teus olhos. Solta, Senhor. Toda enfermidade nós quebramos no nome poderoso de Jesus. Quebramos no nome poderoso de Jesus. Agora. 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 Fogo de Deus. Queima. 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 Profetizo sobre a vida dele. Todo espírito de enfermidade eu ordeno, vai embora. Vai embora. Vai embora. Nunca mais volte. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Cheio. Cheio. Cheio.
Cheio. Apocalipse capítulo 12. Ei, o Espírito de Deus está aqui. Hoje é o dia. Apocalipse 12, versos 7 ao 9. Houve então uma guerra na onde? Nos céus, regiões celestiais. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os anjos, o que eles fizeram? Fala alto. Quando você luta, o demônio ele se entrega? O que ele faz? Revida, contra-ataca. Quando você vem buscar Deus na igreja, o que acontece depois do outro dia? Ele deixa barato? Revida. Só que fala depois? Olha, 8. Mas estes não foram suficientemente, e assim perderam a posição no mundo espiritual. Perderam. Você tem que ser forte. O reino de Deus é tomado por força, e o mais forte vence. Eles revidaram, mas perderam, porque não tiveram força suficiente. Porque quem te faz forte, quem te capacita, é Deus. E eles não têm isso. Ninguém vence Deus. E então eles perderam o seu lugar aonde? Nas regiões celestiais. Nós temos que o quê? As portas do inferno o quê? Não vão? Eles vão perder as portas que eles já conquistaram. As portas são o quê? Acessos a outra ambiente, a outra dimensão. Vamos tomar as portas deles. Feche teus olhos agora. Começa a orar. Eles não vão resistir se nós formos mais persistentes. Seja mais persistente do que ele. Seja mais fiel do que o diabo. Seja mais persistente que ele. Ei, o diabo é fiel à missão dele. Ele é persistente à missão dele. Ele não desiste. Então permaneça, ore. Se você já tinha desistido de alguém da tua casa, agora é o momento de você orar. Deus, cheio, ore, ore. Já não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar, erga tua mão e diga, abriu. Abriu o mar para eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Bem forte. Me resgatou para que eu pudesse cantar. Eu sou filho de... Já não sou mais escravo. Já não sou mais escravo do medo. Ei, eu sou filho de Deus. Bem forte. Já não sou mais escravo do medo. Para terminar agora, eu sou filho de Deus.
duas mãos, diga: espírito do medo, de covardia, de temor e timidez, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, solta a minha vida, solta, nunca mais volte. Por um caminho você veio e por 7 você vai. Ei! Aleluia! Glória a Deus! As bênçãos espirituais. Então para de reclamar, para de ficar falando do teu problema e entra, pega a chave, abre a porta de acesso e entra no ambiente espiritual, porque você está sentado com Cristo, acima dos demônios. E quando você os vence, você os tira da posição que eles conquistaram na sua vida. As portas que eles conquistaram, eles perdem e não possuem mais influência para entrar na tua vida, nunca mais. Nem nos teus filhos, nem nos teus netos, nem nos seus bisnetos, nem tataranetos. Porque a Bíblia fala que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, mas ele abençoa até 1000 gerações. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Oh, aleluia! Aleluia! Oh!